que aí depois eu disponibilizo para você quiser ver ou ouvir de novo, tá bom? Ok. Bom, vamos lá. Dei uma olhada no seu formulário, tá? Tenho bastante coisa aqui para trazer para você. Uhum. E antes de eu entrar nessa explicação mais detalhada do seu caso, me conta um pouco dessa jornada do seu emagrece e aí engorda, né? Eu vi que É, você, depois da segunda gestação, teve um ganho de peso, mas ainda assim você conseguiu emagrecer, só que sempre volta a engordar, né? Chega no bem, objetivo, volta a engordar. eu vou engordar. Me diz o que você geralmente faz ou fez nas últimas tentativas para emagrecer, que te levou a chegar a um determinado objetivo? Quais foram as condutas? Quais foram os recursos que você utilizou para conseguir emagrecer? Tá. Vamos lá. Na primeira gravidez foi quando eu dei o boom. Na Uhum, verdade, eu quando engravidei da primeira vez, eu uhum, já engravidei acima do meu peso normal, porque eu passei por um processo de perda da minha irmã. uhum, Aí, aquele período de hospital, foram 31 dias de hospital, aí eu não me alimentava direito, a cabeça não estava boa, e aí eu lembro que ali eu ganhei uns 6 quilos. uhum, Assim, uns 6 quilos que me olhava na época, eu ainda continuava magra, mais ou menos, mas estava acima do meu peso, que era o padrãozinho que eu tinha. uhum, Tinha uma média de 53, 55 quilos. uhum, Aí calhou que a minha irmã faleceu no início de janeiro. Em janeiro eu descobri que estava grávida, no final de janeiro. uhum, Aí foi gravidez do Matheus. Eu tive um pequeno sangramento, aí eu não pude fazer atividade física, porque eu já tinha perdido uma gestação também, anterior. Aí eu não podia fazer atividade física, não sei o quê, e aquela assim, eu meio que era aquele pós-luto, aquela coisa, eu meio que me entreguei ali, entendeu? Tipo, curti muito a minha gravidez, ao mesmo tempo foi uma gravidez muito emocional, de choros, né, aquela coisa. E uhum, aí foi uma loucura, foram 30 quilos, tá? uhum. Isso na Então, segunda. na primeira, Na primeira, beleza. aí foram 30 quilos. Certo. Fiquei um balão. Uhum, Aí, mais feliz da vida que eu tava. Tá, aí tive o Matheus, que hoje tem 12 anos, eles fazem 12 anos, uhum. e ali eu comecei um processo de tipo, não, tenho que voltar, tenho que emagrecer. Tinha 36 anos, Foi tá? parto, foi parto foi cesárea que Foi você fez? cesárea, foi, porque eu fiquei muito inchada, a médica nem quis tentar um normal e eu também não quis, não, tá? Aham, aham. E foi ótimo, cesárea, tudo maravilhoso, não tem problema nenhum, pós-cesárea, essas coisas. Aí Uhum, eu falei assim, não, tenho que emagrecer, porque no aniversário do meu filho de 1 ano eu tenho que estar decente. E uhum, ali eu comecei a voltar a treinar, fazer musculação, aí estava fazendo todo dia, emagrecia um quilinho aqui, um ali, estava mais difícil. Mas aí eu dei uma louca um dia, comecei, estava na moda aquela época do Dukan, uhum. dieta Dukan, proteína, e eu me enfiei de cabeça na Dukan, sem remédio, sem nada. Me enfiei ali, era ovo, carne, presunto, ia naquelas coisas. Legal. E fui. Meti o foco, perdi os 30 quilos e mais uns 4 ou 5 do que eu tinha ganho. Então eu sequei, fiquei magrinha, de Bacana. novo, mas sem acompanhamento médico. Na minha Uhum. cabeça. Aí eu me pesava aquela coisa de balança, me pesava, via que tive. Na roupa também, né? De te Sim, ver. sim. Voltei a entrar num short 36, coisa que eu não fazia há muito tempo. Então, quer dizer, estava ótimo. Com certeza. Não, até que eu mantinha massa magra, até que eu mantinha porque eu estava fazendo Estava musculação. treinando, né? Estava treinando, é. Uhum. Aí foi. 3 meses depois, eu engravidei de novo. Caramba. Não era muito assim que estava planejado. Aí foi, Aham. o plano era para tipo mais uns 6, 7 meses, que era a ideia da gente. Mas aí veio antes, foi ótimo. Só Legal. que aí eu sou sem vergonha, Lucas, entendeu? Aí eu meio que, tipo, aquela coisa do treinar, que a médica não deixava eu treinar, aí parei. Aí aquilo, relaxa, aí dessa vez foram 20. 20 quilos. É, Uhum. eu sou grávida, grávida, sou aquela grávida de.
Aham, aham. Não tô aquela grávida que a pessoa olha, tipo, tem só aquela barriguinha de Sei, sei. tô grávida. Aí, Aham. curti, não sei o quê. Aí de lá pra cá o bicho começou a pegar. Já não foi tão fácil quanto a primeira vez. Não, mas aí eu acho que também foi tudo, assim, de tipo, eu meio que não estava tão ali disposta, eu acho, aquilo, entendeu? Estava Perfeito. fazendo mudança de casa, saindo de apartamento, indo para outro. Aí aquela coisa que estressada com duas crianças bebê praticamente Sim, sim. em casa. Então, assim, eu não estava conseguindo emagreci, porque eu também acho que eu incho demais, eu tenho muita retenção. Sim. Tanto é que eu lembro direitinho, tipo, 15 dias depois que a Carol nasceu, eu tinha baixado dos 20, eu tinha baixado aí uns 12 quilos. Caramba. Eu incho muito, eu tenho muita retenção. Uhum. E, e ficou aqueles quilinhos extras ali naquela briga. Aí começou a minha briga. De emagrece, Uhum. engorda. Aí passou um tempo, depois aí eu comecei a entrar nos remedinhos. Entendi. Aí você Aí, foi com o médico. aí Ou fui foi. pra, aí Entendi. comecei a entrar naquela coisa de remedinho. Aí eu sou aquela assim, eu faço a dieta, emagreço. Uhum. Eu acho que eu chego lá no ponto que eu emagreci, eu começo aquela coisa do dar relaxadinha. Uhum. Ah, Uhum. eu vou começar isso aqui hoje. Uhum. Só que aí o hoje já vira para o outro dia, para outro dia, para outro dia, e quando Sim, eu perco, eu perdi já a noção da coisa e eu sim. já engordei. Aí o que que acontece? Eu sei que é a cabeça, tá? Fazendo terapia Uhum. alimentar. Que a minha cabeça funciona, é uma meleca. Eu sei que é errado, eu sei o que é o certo, mas sabe quando não consegue dar o tal? Sim, sim. Então, tipo assim, eu sou daquela assim, tipo, de manhã eu comi bem, almocei bem, se de tarde eu comer errado no lanche, ferrou. Aí desembaralha tudo. Aí a minha cabeça já, tipo, já comi errado, aí à noite eu já, tipo, já tô Uhum. errada. E se for numa quarta-feira, então ferrou, que aí eu jogo para segunda, para Entendi. voltar para dieta, entendeu? Uhum. Tipo assim, Entendi. já errei aqui, foi. E aí eu tô nessa, só que assim, eu agora entrei você sabe do processo do meu marido, aí eu fui em Sim. 2021, pós-pandemia. Sim. Pandemia fiquei imensa, que eu comecei ainda a trabalhar com bolo. Hum. Caramba. Aí, tipo, eu vendo bolo, mas como bolo. Aham. Aham. Então, assim, trabalhei, foi onde eu mais trabalhei, na pandemia. Enquanto todo mundo parou de trabalhar, eu trabalhei porque eu acho que estava todo mundo engordando, todo mundo querendo comer. Sim. Eu engordei bastante. Acabou o pós-pandemia, eu olhei para mim e falei, não, não tem condição. Eu estava uma bola. Uhum. Falei, aí comecei a ver uma amiga minha fazer boxe, que eu nunca fui fã, deixa eu levantar um negócio, nunca gostei de musculação, tá? Certo. Nunca gostei de academia. Aquela coisa Uhum. de academia. Eu sempre fiz dança a vida inteira, eu fui quase uma bailarina profissional. Então eu cresci no meio dessas coisas, e não assim, musculação. Nem Uhum. quando era minha adolescência, eu pagava academia, ia uma semana e pronto, não ia mais. Então, assim, pós-pandemia, eu olhei minha amiga fazendo um boxe, era uma coisa que eu me interessei e comecei a fazer. Aí eu comecei a gostar. Aí fui para médica de novo. Aí foi quando tá o boom do Ozempic, né? Uhum. Entrei no Ozempic. Aí o Ozempic foi o que me deu o estalo. Todo mundo pode falar o que for, mas ele, tipo, em um mês, eu sei que eu perdi massa magra, mas em um mês foram 7 quilos. Uhum. Consegui baixar. Então aquilo ali eu acho que me deu um Um ânimo, estalo, né? deu um ânimo. Aí realmente, assim, foi o Ozempic, mas eu consegui controlar a dieta. Eu já Legal. conseguia segurar minha onda de tipo, quero doce, mas eu deixava para o final de semana. E Uhum. mesmo assim, na hora de comer, eu comia, tipo, não, é um pedaço, não, você não vai estragar o que eu perdi, o que eu já Legal. consegui perder. Então, quer dizer, eu Uhum. consegui. Aí o meu marido infartou, né? Eu lembro dessa condição, que Ano no passado. hospital com ele, um tempão, né? Então, meu marido infartou. Eu estava magra, eu tinha baixado 18, 19 quilos. Caramba. Eu fiquei bem sequinha. Qualquer coisa, Aham. depois eu te mando uma foto para tu ver como é que eu fiquei seca. Seca que eu digo de emagrecer, não é sarada, não. Sim, sim, sim. E só fazendo boxe, não fazia musculação. Legal. Perdi massa magra, não sei o quê, mas estava ótimo, estava adorando, Estava feliz. estava feliz. Não estou ligando para ganhar músculo, quero emagrecer.
Sim. E meu marido infartou, aí acabou a minha vida. De hospital de novo, voltou todo aquele processo de hospital. Da sua irmã, né? Aí eu não. Mas assim, eu não consigo, tipo, a comida, porque eu ficava Sim, no hospital. Comida de hospital eu não conseguia comer. sim. Aí para também aquela coisa de eu sair e voltar, o que que tinha do lado do Barrador? Madeiro. Verdade, tem um madeiro ali do lado. Porra. A minha vida foi um madeiro de hospital. Eram 5 dias na semana comendo madeiro, que eu ia lá, comia, aí à noite eu vinha para casa, aí as crianças nem todo dia estavam comigo, estavam ficando com a minha mãe, com essa correria. Aí em Uhum. casa eu falava, cara, não vou fazer comida para mim. Aí eu Sim. comia besteira, merda Uhum. após de merda. Era doce, sorvete, que aí eu vou no. Meu emocional ataca no doce, na besteira. E Uhum. resumindo, tô nessa. Eu voltei a tomar o Ozempic um tempo atrás por conta. Voltei assim, vou voltar a fazer o que eu fiz. Eu tinha Sim, parado o Ozempic. Eu fiz 1 ano de tratamento. legal. E aí fiz o desmame Sim. direitinho com a médica. Uhum. E dei um ganho. Quando o NASA infartou, eu dei uma subida no peso, que ela falou assim, Renata, vai ser meio que normal tu subir um pouquinho, Sim. porque tu não tá com a medicação, mas assim, vamos controlando. Mas eu estava controlando, eu subi tipo uns 3 quilos do que eu tinha Isso, perdido. isso antes dele infartar. Antes dele infartar, eu tinha subido uns 3 quilinhos. Ah, tá bom. Você perdeu quanto? Você 17? Perdi uns 18 quilos. Ah, Eu tá bom. passei, eu estava com 50 e... Eu cheguei a ficar com 59 quilos. Interessante. Ficava aí, nos 59 quilos. Eu E aí, consegui bem. aí ele infartou, você ganhou quanto nesse período? Aí é o Eu, que eu estou agora aqui. mas você chegou a reconquistar todo o peso. Reconquistei tudo. E E mais quanto, além agora. e quanto tempo durou esse período Reconquistar? não, do infarto dele? Ó, no infarto dele foram de hospital, foram uns 25 dias. Em 25 dias eu ganhei, nos 25 dias eu ganhei 9 quilos. Uhum. A mesma coisa, eu tenho uma facilidade, eu acho que até para perder Uhum. com remédio, tá? Com a ajudinha de alguma Sim. coisa. Sim. Porque sozinha, tipo, malha, malha, faz dieta, chega no final do mês é 1 quilo que desce aqui. Aham. Aí isso me Uhum. irrita. Aí, aí, quer dizer, com ele eu ganhei, ali naquele período ali foram os 9 quilos nesse período. E dali em diante, assim, não voltei a treinar, porque eu fiquei com ele em casa. Uhum. Aí mudou tudo, um monte de coisa. Eu não tinha cabeça, minha Uhum. cabeça, tipo, fiquei assim, até me readaptar. Ele voltou a ir para o hospital com a diverticulite. Aí ficou Uhum. nessa coisa. Eu não consegui ter, na verdade, uma estabilidade Sim. tipo, meus horários, de tipo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí ele voltou a trabalhar, eu até voltei a treinar, mas sem conseguir fazer uma dieta. E Uhum. tomava o Ozempic agora já não faz nem mais Mas é cócega em feito, mim. né? Não E faz. aí, uma coisa que me chamou a atenção aqui foi o seu relato da infecção respiratória rotineira, né? Eu tô com isso. Aí isso foi já agora esse ano. Aí eu já Uhum. engordei tudo, que eu tô no meu limite. Eu tô no peso quando eu engravidei, do Matheus a Uhum. primeira vez. Me Entendi, pesei agora ali, tô com 80 quilos e 100. entendi. E no Então, caso, esse ano a gente pode dizer que você teve bastante processos infecciosos e desde julho, tá, Lucas? Eu comecei com um processo. Eu sempre tive, que eu tenho alergia respiratória. Só que de julho para cá, eu tô tendo várias repetições de ou é faringite, ou é amidalite, ou sinusite. Sinusite é minha vida, tá? aham, E depois que eu tive a Covid, na período lá da Covid, parece que piorou as minhas crises. certo. Então, sim, só que de lá para cá tá um absurdo. Eu Uhum. tive várias aí o antibiótico não resolve, o médico entra com corticoide. Aí, quer Uhum. dizer, tudo me piora, né? Aí é É. corticoide. Aí eu não consigo treinar. Eu treino uma semana, na outra eu tô doente. Aí já não vou treinar. Aí eu desanimo também de fazer uma reeducação alimentar. Resumindo, aí tô nisso, eu tô com um clínico. Então, os últimos exames que ele pediu agora, que ele pediu uma tomografia de face, de tórax, eu consegui fazer sábado só agora. Mas Uhum. tem umas 3 semanas que eu não estou tendo nada, graças a Deus. Perfeito. Tá? Vamos lá, então. Eu já tenho todo o teu diagnóstico, tá? O teu diagnóstico, ele tá... Rapidinho, fiz colonoscopia, que eu nunca tinha feito. Deu Uhum. tudo ok. Tá. Mas Ainda assim,
que bom que deu tudo ok, né? A colonoscopia a gente observa o tubo digestivo, né? Como que está o intestino, a parede, a estrutura. Se não deu nada, isso é positivo. Mas tem uma coisa que nenhum exame, a não ser um exame mais complexo e muito caro, que é muito difícil da gente estar fazendo, que é o exame para a gente saber como que está a nossa microbiota intestinal. Ou seja, o conjunto de bactérias que vivem ali no nosso intestino, tá? Todo o seu laudo, né? Vamos pegar toda essa sua história, ela está baseada na alteração da saúde intestinal. E aí eu vou começar desde o início para que você entenda o desdobramento para chegar onde chegou, tá? O nosso intestino, como eu falei, ele tem um conjunto de bactérias, né? Um universo de trilhões de bactérias. E aí eu vou pegar ali na partir do momento que você fala da gravidez, né? E isso é muito natural e muito comum em mulheres de começar a engordar depois da gravidez. E por que isso acontece? E eu te perguntei se foi cesárea ou foi normal, porque a forma que é o parto influencia bastante. Apesar de que ainda assim, hoje, né, o método tradicional de gestação ainda conduz a mulher a receber determinados medicamentos, principalmente antibióticos, que alteram. Mas, falando de cesárea, o que acontece? Após o processo da gestação, aquela criança ela vai sofrer uma influência nas bactérias que ela vai estar desenvolvendo, vai estar recebendo, mas você também sofre um grande impacto. Por quê? Porque você começa a ser exposta a um conjunto de antibióticos, de tratamento de antibióticos para você não ter infecção e etc. Então, a partir daqui, você já tem o quê? Uma alteração na qualidade das bactérias, porque o antibiótico ele não mata só as ruins, ele mata as boas também, entendeu? E aí, qual é o problema? O problema é que a gente toma um antibiótico legal, matou aquilo que a gente queria matar, evitou qualquer tipo de problema, mas ao mesmo tempo a gente matou aquilo que é bom. E a gente não tem uma reposição e um tratamento para fazer com que essas bactérias que foram mortas, que elas traziam benefício para a nossa saúde, elas fossem repopuladas, recolocadas para que a gente mantesse aquele intestino saudável. E aí, qual é o ponto? O ponto é que você, a partir desse momento, como você fala, né, e é muito comum das mulheres, não são expostas a uma alimentação direcionada para isso. A alimentação geralmente é direcionada para quê? Para um meio restritivo. Quando essa mulher está acima do peso e ela fala, eu preciso perder peso, ela começa a se restringir, começa a evitar uma série de alimentos, ou ela, de fato, ali vai ter um descontrole por conta, enfim, da gestação toda, o cansaço, aí não cuida da alimentação, come errado. Tanto um cenário quanto o outro vão ser cenários que vão estar influenciando negativamente na repopulação daquelas bactérias intestinais. Então, quando você sai da gestação, você tem uma morte, né, total das bactérias, você vem tendo comportamentos restritivos, mesmo que sejam alimentos saudáveis, ainda assim existe um passo a passo para a gente restaurar a saúde desse intestino. Mas o que acontece? Essa restrição ela vai ter resultado porque você bate num dos princípios básicos do emagrecimento, que é o quê? Eu consumo menos, eu gasto mais. Automaticamente, meu corpo vai ser obrigado a queimar aquele excesso, a gordura, o estoque. Isso não quer dizer que eu vou estar tendo uma saúde intestinal. Então, é bem provável que você está lá emagrecendo, só que o teu intestino está comprometido. E aí, o que acontece? Até aí tudo bem. Pô, Lucas, emagreci lá, fiz dieta, pá, emagreci 20, 30 quilos, legal, bacana. Só que o teu intestino ele está comprometido. Você está saudável, mas as bactérias, sempre lembrando disso, são as bactérias, não estão na sua maior, na sua melhor qualidade, podemos dizer assim. E aí qual é o problema? O problema é que todo comportamento de restrição vai voltar a uma compulsão. E é o que você trouxe ali para mim, Lucas, a minha maior dificuldade é restrição severa. Mas não é só sua, é de todo mundo.
Porque a gente vai levar o corpo a um extremo que, naturalmente, ele vai querer se reequilibrar. Então, ele mesmo vai começar a ter um processo de autodefesa, onde hormônios vão começar a ser produzidos para conduzir você a ter mais fome. Quando você começa a ter esses desequilíbrios, então foi o que você falou, pô, eu como um negocinho ali, como um negocinho aqui. Isso, nada mais, nada menos, é um processo de autossabotagem, mas induzido pela defesa do organismo. Então, aquelas vontades que dá do nada. Você está com vontade de comer um negocinho, às vezes a fome ela aumenta do nada. Por quê? Reequilibrar o corpo. Só que aí a gente entra num outro viés. A cada errozinho que você tem, que você come um chocolate, que você come um açúcar, que você come uma fritura, come um produto industrializado, isso tudo vai começar a alimentar aquilo que não deve ser alimentado, que são as bactérias ruins. Então, a gente passa para um tipo de cenário que agora eu estou alimentando aquilo que não deveria ser alimentado. E aí eu começo a ter um grão em grão, enchendo ali o papo da galinha, e eu começo a gerar uma inflamação. E aí você começa a entrar nesse processo inflamatório. Essas bactérias, elas vão se proliferando, vão ganhando espaço, ganhando quantidade, e você entra num outro viés, que aí é onde eu vou entrar agora, nas suas principais queixas. Uhum. Existe uma coisa chamada permeabilidade intestinal. Você já ouviu falar? Já, mas não entendo muito, não. Ótimo. O que é permeabilidade intestinal? Se a gente for pensar naquela camisa impermeável, a gente lembra que a camisa ela pode jogar água, a água não penetra, né? O nosso intestino saudável, ele é impermeável. O que eu quero dizer com isso? Nada que está lá no meio passa sem que exista um processo acontecendo. Então, o que tem que passar do intestino para a corrente sanguínea, por exemplo? Nutrientes. Apenas isso. Então, a gente tem toda uma estrutura, tem toda uma inteligência por trás disso acontecendo para que só os nutrientes passem. Se vier bactéria, se vier parasita, toxina, qualquer coisa que não está em acordo, o nosso sistema de defesa ele vai desenvolver várias armas para combater aquilo. Esse é o cenário que a gente vive quando o nosso intestino está saudável. Agora, quando essa inflamação ela começa a ser permeada através dessa quantidade muito grande de bactérias ruins, o nosso intestino ele começa a fazer isso aqui, ó. Ele começa a abrir. A expandir. Não é expandir, ele abre. Ele abre? Imagina um muro. Imagina aqui o muro. Uhum. Tem um murozinho. Quando ele começa a sofrer ataque, inflamação, esse muro abre. Quando esse muro abre, tudo que está aqui passa. Meu muro abriu, então. Meu muro está aberto. A gente chama isso de permeabilidade intestinal. Então, o que começa a acontecer? A gente passa, esse é o primeiro, eu posso dizer o primeiro e o segundo, né? Estão os dois ali, mas, enfim, esse é o primeiro contato que as bactérias ruins, que as toxinas, que os parasitas, que os vírus têm em contato com o seu intestino. Então, quando ele está permeável, tudo isso que está ali em contato começa a passar. Então, você está conseguindo entender que está passando, né? Quando isso começa a passar, nós temos um outro sistema de defesa logo abaixo dessa parede, tá? Que é o quê? O nosso sistema imunológico. O nosso sistema de defesa do corpo. Nosso sistema imunológico, 80% dele está concentrado no intestino. Vai vendo onde isso vai dar. Ou seja, 80% do meu sistema de defesa está concentrado ali no meu corpo, no meu intestino. Os 20%, eles estão espalhados pelo todo o corpo. Só que qual é o ponto? Todo esse sistema, eles têm um contato direto. Então, o que está no intestino, ele consegue comunicar com o que está, por exemplo, no teu cérebro. Existe essa comunicação. Ou que está na tua perna, ou que está no teu braço. Só para você entender de uma forma mais simples, tá? Então, quando esse sistema ele começa a sofrer ataque,
Porque se eu não tenho barreira, eu estou tendo ataque de coisas que não deveriam estar ali. Então, bactérias, pedaços de alimento, toxina, tudo isso começa a entrar. Quando isso começa a acontecer, o sistema imunológico fala assim, ó, estamos sofrendo ataque. Ativa o modo de defesa do corpo inteiro. Então, todo o seu organismo, apesar de só ali ser atacado, mas todo o seu organismo, ele entra no modo de defesa. E aí é um modo de sobrevivência, aonde todo o sistema, a tua biologia, o teu organismo, ele funciona em função de combater esse ataque. A partir do momento que isso começa a acontecer, e aí você imagina, a vida está acontecendo. A Renata, ela está sofrendo um ataque ali, mas tem um marido que infartou. O estado emocional da Renata começa a acelerar e começa a sofrer uma influência impactante em todo o corpo. Então, você imagina, eu já estou tendo uma influência no meu intestino que está ruim, agora o meu cérebro está já... É o mundo se acabando. Ainda tem alimentação que está vindo ainda para piorar tudo aquilo. A gente vai se tornando, literalmente, Renato, uma bomba relógio. Mas vamos voltar aqui para o único ponto aqui para ficar mais claro. Então, aquilo começa a vazar, a entrar na corrente, passa pelo sistema de defesa, ele não consegue dar conta, começa a pedir ajuda, aquilo entra na corrente sanguínea. Então, você começa a ter bactérias que chegam na corrente sanguínea e vão para o teu trato respiratório. Você tem bactérias que chegam na tua corrente sanguínea, vai para o teu cérebro. Toxinas, pedaços de alimento. E aí, é que tem estudos que falam, né, de parasitas no cérebro, né? Sim, por conta dessa permeabilidade. E aí o que começa a acontecer? Você passa a ter vários tipos de problemas que não são vistos a partir do intestino. Quer ver um exemplo? Processo alérgico. Tudo que você está me falando de processo alérgico, nada mais, nada menos, é essa permeabilidade. E aí você começa a ter várias coisas. Por exemplo, parte de... Estou falando de cérebro, tá? Doenças cerebrais começam a ser desenvolvidas a partir dessa inflamação generalizada, né? Vinda do intestino. Ansiedade. Minhas enxaquecas. Depressão. Para você. Enxaqueca. Tudo isso é desencadeado pela inflamação intestinal. Aí a gente passa para a parte respiratória. Sinusite. Tudo que é it, processo inflamatório. A gente pode falar de parte de osso, dores articulares. Você falou de sensibilidade à dor. É isso. E aí a gente vai levando. Ah, Lucas, mas eu fiz a colonoscopia e não deu nada. Mas a colonoscopia ela só está falando da estrutura. Toda essa explicação é microscópica. É microscópica. A gente precisaria fazer entrar no submundo do intestino. O que a gente está vendo é só a gente olha aqui a nossa pele, aqui dentro está cheio de bactérias, a gente não consegue ver. Mas eu olho para a minha pele aqui está tudo certo. Então, isso é o meu hoje, o meu maior objetivo, meu maior desafio e objetivo é trazer essa informação, porque as pessoas tendem a ficar na colonoscopia. Ah, Lucas, eu fui... E o que eu mais escuto, Lucas, fui em vários médicos, fez exame, nada mostra que eu tenho algo errado. E aí a gente vai tendendo a achar outras coisas. Então você começa a tomar... O meu clínico está nessa, porque ele fala, me pediu um monte de exame de sangue, deu umas alterações, óbvio, mas ele fala que as minhas alterações não tem nada a ver com o meu estado clínico, né? Ele fala, mas a gente vai achar o que é. Ele ficou falando. E aí, quando a gente começar agora o tratamento, você vai perceber uma mudança avassaladora. Avassaladora. Por quê? Porque a gente vai estar tratando a raiz. A raiz é o intestino que está sofrendo um ataque, está inflamado, o seu sistema imunológico está exausto, literalmente, porque você imagina, é 24 horas sofrendo ataque e atacando. É uma guerra que está acontecendo dentro de você. E o ponto principal que vai regular tudo isso está desregulado, que é o quê? A alimentação. E aí, a alimentação, ela tem que ser uma alimentação bem direcionada para isso. Uma alimentação que ela vai respeitar vários critérios, ela vai exigir vários tipos de mudanças comportamentais,
para que a gente consiga regular toda essa estrutura. Quando a gente regula essa estrutura, beleza. Agora a gente já tem lá o nosso intestino mais saudável, o nosso intestino funcionando, e aí a gente tem mais capacidade, Renata, de ter uma alimentação mais solta. Porque hoje, o que acontece? Uma das principais causas, né, da nossas tanto alergia, sensibilidade, intolerância alimentar, ela vem por quê? Quando a gente começa a sofrer essa inflamação intestinal, a nossa digestão ela fica comprometida. Então, eu não consigo produzir, por exemplo, a nossa digestão começa na boca, tá? Depois vai para o estômago. Você relatou ali o quê? Queimação de estômago. Eu tenho, gastrite. Gastrite. O que é isso? Muitas das vezes, tá? A gastrite hoje, ela é muito confundida num único aspecto, que é o excesso de ácido, tá? Só que muitas das vezes ela está relacionada à baixa produção de ácido, que faz com que o alimento ele fique mais tempo ali. E que causa até o refluxo, no caso. Refluxo. Que eu Mas tenho. não porque produziu muito ácido, porque produziu pouco ácido. E essa produção de ácido também está relacionada à saúde, porque quando eu falo intestino, eu estou falando do sistema. Então, intestino grosso, tá? Então, o estômago ele faz parte desse sistema, ele está inflamado, ele não consegue produzir ácido. Então, isso também tem uma relação. Às vezes, também pode ser pelo excesso de ácido, tá? Mas, enfim, quando isso acontece, eu não tenho uma boa digestão. Então, o alimento ele já passa para o intestino não do jeito que deveria, tá? Chega no intestino, existe uma série de produções de substâncias digestivas que vão quebrar esse alimento. Isso também não acontece. Por quê? Meu intestino ele não tem capacidade de produção, ele está doente. A gente, quando fica doente, a gente não fica fraco, a gente não vai trabalhar, a gente não faz as coisas, o nosso intestino ele funciona assim. Então, ele não produz o que ele produziria. Então, o alimento, ao invés de ele chegar assim, vamos botar desse tamaninho, ele chega, vamos botar assim. Quando ele está desse tamanho, ele começa a gerar vários impactos negativos, seja batendo na estrutura, seja não tendo uma boa digestão, então ele começa a ser fermentado no intestino grosso, e se o teu intestino está cheio de bactérias ruins, essas bactérias produzem toxinas, então começa a sofrer um outro processo, e tem um ponto, quando ele está permeável, isso aqui vai querer passar lá. Quando isso aqui passa, o sistema imunológico ele faz uma leitura de tudo que está passando. Quando chega um pedaço de alimento, ele faz a leitura e aí ele identifica que aquilo é um problema. Então vamos pegar aqui que é o famoso pão, leite, né, a lactose, o glúten. Qual é o ponto disso? Ele identifica que, e o nosso corpo é inteligente, tá? Imagina uma loja de roupa que tem várias etiquetas. Cada coisa que está no nosso organismo tem a sua etiqueta. Então, quando o glúten chega ali, o nosso intestino sabe o que é aquilo ali. E todo o nosso corpo ele tem um sistema de defesa, que é o sistema imunológico, ele vai reconhecer aquilo como um grande problema. Então, o sistema de defesa do intestino fala assim, ó, isso aqui é um problema porque ele está invadindo o corpo. Comece a eliminar isso tudo que tiver essa identificação. Toda vez que você come glúten, toda vez, né, todos os alimentos que tem ali e a gente hoje tem muitos alimentos que têm requisitos de glúten, que tem o próprio glúten, a gente começa a ter um processo reativo, um processo que vai gerar o desconforto, que vai gerar uma inflamação. Então, a alimentação é fundamental para quê? Para eu começar, deixa eu olhar aqui agora quais são os alimentos que eu estou tendo reatividade. Por exemplo, feijão. Um super alimento, maravilhoso. Mas se a minha digestão estiver ruim, ou se eu tiver uma certa sensibilidade àquele alimento, estiver tendo, aquele alimento está me fazendo mal. Então, eu tenho que começar a partir de agora, né? E aí, eu desenvolvi uma metodologia que ela trabalha em 3 grandes passos para que a gente possa restaurar de vez essa saúde intestinal. Em conjunto, também trabalhar o emagrecimento, porque eu trabalho em 2 frentes. O intestino e o processo básico do emagrecimento, como eu te falei. A regulação, o controle dessa alimentação para que eu possa também estar induzindo ao mesmo tempo esse processo acontecer. É até bom na desinflamação
a gente está tendo uma leve redução calórica para não sobrecarregar esse corpo. Uhum. Então, a primeira etapa é o quê? Eu preciso eliminar as bactérias ruins que estão dominando o meu intestino, que estão inflamando o meu intestino, que estão fazendo com que essa permeabilidade aconteça. Esse é o primeiro passo. Não adianta eu fazer nada antes de eu eliminar aquilo que está me causando prejuízo. Então, a gente vai trabalhar nessa primeira etapa. Essa primeira consulta ela vai ser focada nessa etapa. A gente vai trabalhar uma alimentação, estratégias, trabalhar suplementação direcionada para isso, tá? Uhum. Para a gente conseguir já cortar na raiz aquilo que está ocasionando. Depois disso, a gente entra na segunda etapa, que é o quê? Imagina um machucado. Eu gosto sempre de fazer essa analogia para ficar mais visível para você entender. Quando a gente machuca, vamos falar de um ralado. Você tem criança em casa, você sabe, né? Vive ralado. Primeira coisa que a gente faz quando abre o machucado, quando está ralado, é o quê? Eu tenho que limpar. Isso. Para não infeccionar. Essa é a primeira etapa. A gente tira aquilo que pode infeccionar. Dá uma limpada naquela sujeira. Mas isso só não vai tratar, porque o machucado está aberto. O nosso intestino, na segunda etapa, ele está lá aberto. Ele ainda está permeável. Então, agora a gente entra numa segunda etapa de quê? De começar a estimular a regeneração. A criação de casca. Né? O ralado não é assim? A gente começa a criar casca. Regeneração. Exato. A gente vai trabalhar em estratégias alimentares que eu chamo de estratégia curativa. A gente vai trabalhar em cura. Regenerar esse intestino. Fazer com que ele volte a ter a estrutura normal, tudo regulado. Aqui é onde o seu sistema imunológico ele já começa a respirar, você já começa a ter uma queda abrupta de todos esses sintomas que você vê sentido, enxaqueca, alergia, tudo isso começa a sumir, literalmente. E aí a gente entra na terceira etapa, porque agora que eu tô com o machucado já curado, agora eu preciso fazer o quê? O que a gente tinha que fazer lá atrás, quando você tomou um antibiótico na gestação. Eu tenho que repopular esse intestino com as bactérias boas. E não só isso, mas eu tenho que alimentá-las, porque elas sobrevivem a partir da alimentação. Uhum. Então, a terceira etapa é que eu chamo de restauração intestinal, que a gente vai, literalmente, trazer a saúde como um todo e trabalhar a proteção desse intestino. Uhum. Aqui é onde você começa a ter mais liberdade de se alimentar, você, enfim, começa a ter uma vida, vamos dizer assim, mais flexível para que você não sofra danos nesse intestino. Você pode até ter um pequeno dano, mas esse intestino, ele sustenta. Você pode fazer um exagero, uma viagem. Cara, se o intestino estiver bem trabalhado, ele sustenta. E aí você vai... E claro, né, toda essa etapa, uma coisa que eu trabalho muito é como que eu posso dizer? A forma certa de se alimentar. Uhum. Porque a gente é muito doutrinado quando fala de emagrecimento, o quê? Restrição, restrição, não pode, restrição, restrição. Então a gente aprende e associa a alimentação com restrição. Alimentação com terror. Ah, isso aqui não faz bem, isso aqui não pode, isso aqui... Não existe. Fala isso com meu marido. Ah, eu falo isso com ele, Porque comigo ele fica metendo o dedo na minha cara. E aí, por ele assim, eu me alimentava de água e alface. Você? Ah, por ele? Por ele. Ele é chato. É uma forma de cobrar, mas acaba que isso não ajuda, porque essa não é a verdade, entendeu? A verdade, ela está numa questão equilíbrio, né? E principalmente entender o porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, entendeu? Então, no seu caso, e no caso dele também, eu expliquei isso para ele, tem muito aspecto intestinal. Então, a gente tem que começar a trabalhar a alimentação que, primeiramente, vá nutrir o meu intestino, vai proteger meu intestino, e para que eu possa, a partir disso, ter resultados que eu quero. Então, seja um emagrecimento, seja um ganho de massa muscular, seja saúde, qualquer coisa que nós estamos buscando. Então, assim, dito isso, fez sentido? Você entendeu? Sim. Maravilha. Dito isso, o que alguns pontos nós precisamos trabalhar, tá? Inicialmente, eu vou precisar, não tem jeito, tá? Isso não é uma questão de... como que eu posso dizer? Não é que você deva fazer, mas é uma necessidade de ser feita, porque senão você vai continuar sofrendo prejuízo. Evitar determinados alimentos. Já estou até imaginando.
Vai ter que ser evitado porque você, ao comer esse alimento, você vai estar, literalmente, é como se você tivesse com um machucado e você come o alimento, você passa a unha no machucado. É Isso. literalmente isso que a gente faz. Então, assim, não é que você tem que parar, mas é uma escolha sua não comer porque você quer se tratar, se cuidar e, enfim, não se machucar de novo, né? Eu sempre gosto de trazer a associação certa, porque a restrição é, você não pode porque isso não faz bem. Não, isso não tem nada a ver com faz bem ou não. É uma questão de que atualmente você está machucada. Então você precisa ter cuidado com esse machucado. É só isso, tá? Mas se você quiser também deixar a sorte É o te levar. livre-arbítrio da gente, É o né? livre-arbítrio, exatamente. Entendeu? Mas assim, esse é o primeiro passo, tá? Segunda coisa, quando você fala aqui, ó, exercício. Você tem que entender, Renata, que você hoje está numa condição que o seu sistema de defesa ele está muito exacerbado, ele está muito saturado. Exercício é algo que gera estresse. Exige do nosso sistema trabalhar para desinflamar aquilo que o exercício inflamou. Então, o exercício, vamos falar da musculação, eu vou fazer também do cardio. Mas a musculação, nada mais, nada menos, é um processo inflamatório no músculo. O músculo. Entendeu? E aí, quando eu acabo de treinar, eu tenho que ter um sistema ali para recuperar, regenerar aquele músculo. O cardio, apesar dele não ser igual à musculação, mas ele também tem a mesma exigência. Eu elevo a minha frequência, eu levo todo o trabalho do corpo e isso me cansa. Então, eu tenho que regenerar, eu tenho que gerar nutriente, eu tenho que fazer todo um processo de restauração. Então, hoje, quanto mais exercício você fizer, pior será. Entendeu? O seu caso é o quê? É focar na alimentação, começar a ter uma auto-observação de como que você está se sentindo e começar gradativamente no exercício. Então, hoje, uma vez na semana, por exemplo. Se quiser, pode até fazer o quê? Caminhadas, 30 minutos, leve, caminhadinha, só para manter a oxigenação, manter todo o corpo funcional, isso é legal, mas sem grandes feitos, tipo correr ou dar um trote, não, caminhada. E uma vez na semana você vai lá e faz um boxe. O boxe. O Entendeu? boxe eu falo que é desestressante. Eu sei que é, mas assim, a gente precisa ter paciência. Porque o que acontece? Você vai se desestressar, depois você vai se estressar porque você não vai poder ir de novo. Isso. Entendeu? E aí acaba que você fica nesse ciclo que você está vivendo. Você vai, começa, para, daqui a pouco fica doente, tem que parar. Fica doente, tem que parar. Então, gerar esse processo gradativo é o que vai conduzir a gente a fortalecer cada vez mais todo esse sistema, até porque o exercício ele traz muitos efeitos positivos para a nossa saúde. Então, o processo de atividade ele tem que ser gradual e aos poucos, tá? Parte de hidratação. Olha, Essa é a sua dificuldade master que eu vi aqui, né? Jesus amado, gente. Eu não sei qual é o meu problema com a água. Por que você não consegue tomar? O que você sente? Você esquece? Você Juro. sente enjoo? Eu não sinto falta, ou de repente, como eu li já várias coisas, quando dá aquele desespero da fome, de repente não é fome, é sede, né? Pode ser. Isso, exatamente. Só que aí, a água, eu juro, eu tomo um copo, parece que eu tô cheia, afogada. Entendi, Parece que eu entendi. tô, entendeu? Eu não, posso, não vai. Mas assim, o que eu já notei? Ah, Deve ser porque durante o dia eu não bebo muito. Então, assim, quando chega no final do dia, à noite, é a hora que eu tenho mais sede. sim, Que eu sinto a necessidade da água. perfeito. Aí eu vou, tomo assim, 3 copos de uma vez. Aí tomo 3 copos. Aí à noite, na hora de deitar, eu bebo de novo. Só que aí Uhum. acaba o quê? De madrugada eu fico igual a doida, vai no banheiro Compromete o sono. 2 vezes. É que eu me seguro, fico segurando, entendeu? Mas Entendi, a minha mãe fica entendi. desesperada, minha mãe fica muito comigo, assim, eu tenho muito contato com a minha mãe durante o dia. Minha mãe fica, meu Deus, só bebe água, você não bebe água, não é possível que você não beba água, não sei o que, eu fico. Eu bebo assim, se deixar, eu vou beber mate.
Vou Mas, beber uma água em si, eu não sei qual é o problema com a água. na verdade, o único problema é o hábito, É. E eu entendeu? vou te dizer, eu já botei despertador. Aquele negocinho de ficar toda hora te avisando que você tem que beber água. Sim. Nem isso, velho. Não, vamos lá. Eu fico assim, toca, aí eu falo assim, daqui a pouco eu vou. Tipo assim, daqui a pouco eu vou. É, Mas eu já fiz outra coisa e não foi. exato. E aí, no caso, o que você precisa trabalhar é o comando, porque a lembrança é o comando. Então, é hábito. Você criou o hábito de olhar para o relógio e procrastinar beber água. Entendeu? É uma Mas assim, vergonha, gente, mas... mas assim, ó, eu entendi que todo o nosso resultado que a gente busca, ele é uma consequência de mudanças de comportamento, né? Só que essas mudanças, elas acontecem de fato quando eu começo a entender o porquê que eu estou fazendo aquilo. Uhum. A ancoragem sobre aquele hábito, aquele comportamento, que futuramente se torna um hábito, a ancoragem ela tem que ser muito clara para você. Se eu falar para você que você tem que tomar água porque você emagrece, que é bom, você vai começar a tomar. Aí você vai perder 5 quilos, já emagreci. Aquela ancoragem ela já não faz mais sentido. Já perde a intensidade. Você perde o hábito. Essa parte do intestino que eu te contei, ela nunca mais vai ser esquecida, porque você vai sempre entender da permeabilidade, você vai entender das bactérias, você vai entender por que é isso que está acontecendo. E a E água quando... vai super bem, né? Pro Oi? intestino. E a água é a melhor coisa pro intestino. Isso é uma das coisas. Isso é uma das coisas. Ela é necessária para a tua sobrevivência. Se você ficar 48 horas sem beber água, você morre. É. Entendeu? Aqui, a gente vê o nível de importância que a hidratação tem para a nossa vida. Meu Deus, meus filhos tinham que estar ouvindo isso, porque meus filhos estão indo no mesmo caminho que o meu. É normal. E vai. E não adianta você falar. E eu fico falando para eles, eu falo. Você tem que Vai beber fazer. água, vai beber água. Você tem que fazer. Filho, ele repete o padrão dos pais. Pois é. Entendeu? Então, essa é uma outra ancoragem. Cara, eu vou começar a me dedicar nisso aqui porque eu quero que os meus filhos mudem. A outra ancoragem que eu ia te falar é... Então, se você entende que a água ela é muito importante para a vida, aí o que eu vou começar a trazer para você? Vamos olhar o que acontece quando você não bebe água. Você começa a entrar num processo de desidratação. Tá? O que é o processo de desidratação, Lucas? É quando você não tem água suficiente no seu corpo para desempenhar todas as funções do corpo. Uma mais importante que todas, filtrar o rim, fazer a filtragem, né, no rim para eliminar as toxinas. O que começa a acontecer? Você começa a desenvolver um monte de cristais pelo Eu excesso tenho. de toxina. Você tem, né? Pois é. Não E aí, tinha. Passei a ter um ano para cá. isso Todo vai... ano para cá. Tá vendo? Vai. Mas é acumulativo. Eu falo que geralmente a gente tem que pensar assim, quando a gente vai ficando velho, as coisas vão aparecendo. Eu falei isso, eu falei, gente, não tá bom não, hein, envelhecer. Que vai aparecendo? Porque a partir do momento que a gente chega numa determinada idade, o nosso corpo ele fala assim pra gente: agora é com você. Agora você vai cuidar de mim. Pois E a é. gente precisa cuidar. Apareceu tudo que nunca eu tive nos meus exames de um ano para cá. A tal de uma lama na Uhum, vesícula. uhum. Aí os cristais que eu tô com, já tenho, não é nem cristal, o meu já virou já uns Já, cálculozinhos pequenininhos. São aham, pequenininhos, mas a médica falou, cuidado. Então, é lama, é isso. As alterações que o clínico falou que deu nos meus exames de sangue foram mais na parte de hemácias. uhum, Está envolvendo muito fígado, uhum. né? Começa a entrar o fígado em conjunto É. com... Aí, por isso que ele fala que não tem, para ele lá, não tem relação, né? A parte respiratória com a alteração de hemácias. Então, Uhum. quer dizer, tô nesse nível aí, assim. Tá tudo E se bem. você for ver a parte de hemácias, principalmente, né, no exame do hemograma completo, lá tem uma parte abaixo que fala sobre todos os tipos de bactérias, não de bactérias não, desculpa, de sistema celular de defesa, o próprio sistema imunológico, né, plaquetas, aí tem os nomes lá, macrófagos, são Macrófago. as defesas. Ali você pode
pode identificar se tem alguma alteração. E quão alterado tá. Mas se a hemácia tá, já com certeza existe um outro perfil de alteração em outras partes relacionadas a isso. Entendeu? Então, assim, então, você gerar esse entendimento, essa clareza, você já começa a ver que é muito mais do que o corpo. Cara, é uma necessidade de saúde. É. E aí você passa a entender que, beleza, é para eu ter mais longevidade, para eu ver meus filhos crescer. Então, você percebe como vai ancorando? E quando você trouxe um ponto que foi o responsável por você perder 30 quilos, o que foi? Uma ancoragem muito forte. Cara, foi uma ancoragem muito forte que você botou na tua cabeça que girou a chave. Se você conseguiu lá... Essa virada de chave aqui. Mas por quê? Você ancorou algo muito forte. Você falou assim, cara, eu vou fazer, chega. E olha só que interessante, você não precisou de nada, só precisou de um direcionamento, que foi a dieta que direcionou. Mas quando a gente toma a decisão de falar, eu vou fazer, não tem nada que pare. Um outro exemplo é o seu marido. Meu marido, vou dizer, absurdo. Então, essa virada de chave, né? As pessoas falam, cara, como que eu viro a chave? Ancorar com clareza algo muito importante e de entendimento claro que você está fazendo. Porque quando você chegar, por exemplo, Natal, Ano Novo, você não vai deixar de comer, mas você vai entender como comer. Quando você fizer uma viagem, você não vai comer tudo de forma abrupta, você vai comer aquilo que você quer comer de forma controlada. Porque a vida é isso. Ano que vem vai ter Natal, vai ter o aniversário, vai ter a festa, vai ter... E não adianta fazer dieta restritiva porque você vai voltar a engordar se você não aprender a comer. Se você não... Até porque eu tenho muito na minha cabeça o seguinte, já vou fazer daqui a pouco 50 anos também, né? E assim, eu não sou atleta, não trabalho com a minha imagem, nada disso, mas assim, tem que ter uma qualidade de vida. Isso a gente tem que ter. Exatamente. Né? Porque eu tenho 2 crianças, a gente tem que se cuidar para isso. 15 anos, 17 anos, começar a exigir mais de você. Entendeu? E agora, mulher tem uma desvantagemzinha aí, não tem? Perante a vocês, homens? Não, tem, assim, tem, não posso dizer que não, tem por conta de vários aspectos hormonais, tá? Que o homem não tem, por exemplo, como a própria menstruação, a TPM, tudo. Aí que tá. Eu estou indo na médica sábado, tá? Porque meus hormônios também, eu entrei já na fase do... Tá assim, ó. Só que uma coisa que é importante você entender é que essa é uma coisa que todas as mulheres, elas começam por conta da crença, né, de que a idade, a menopausa, começa a trazer um foco muito grande para isso. Só que isso é um estado normal que vai acontecer, uma queda de hormônio, uma queda de capacidade em todo mundo. Agora, você determina o quão isso vai ser, no caso, leve, intenso ou muito intenso. Uhum. Pela tua qualidade, pelo teu estilo de vida. É óbvio que se eu tenho um corpo inflamado, todo alterado, eu não tenho nem o intestino que consegue produzir hormônio. Como que vai ser? Então não é a menopausa, não é o estado do organismo, da idade, por exemplo. É o estado que eu me encontro. Que é reflexo dos comportamentos que eu tenho, do estilo de vida que eu tenho. Agora, se eu mudo o meu estilo de vida, se eu mudo essa alimentação, eu entendo, eu faço, você vai ver que a tua menopausa ela vai ser muito mais tranquila. Você vai conseguir equilibrar isso de uma forma muito mais assertiva, porque os hormônios eles vão fazer efeito, então você não vai precisar ficar naquelas altas doses, ou faz teste aqui, faz ali. Não, tá, o básico, eu gosto de falar assim, o básico ele está sendo feito. Você está treinando, você está fazendo alimentação, você está dormindo bem, a tua qualidade de vida está boa, então logo você se sente bem, isso também traz coisas boas para você, tudo equilibra. Isso aí. Portanto, como que pode mulheres de 70 anos terem um corpo? Não, Entendeu? Eu fui para academia, estou ficando assustada. Você vê, mulheres muito mais velhas com corpo em dia. Nossa, estou ficando assustada lá na minha academia. Isso quebra a crença de idade.
Entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente ancora a menopausa, a gente vai aceitando isso, tipo, não, eu tô assim por causa da menopausa, não tem jeito. É. Cara, não cai nessa, pelo amor de Deus. Tudo tá, de fato, nessa parte intestinal. Por quê? O intestino, eu não falei isso, mas ele é o principal órgão que absorve o nutriente. Se eu não tenho um intestino saudável, eu posso ter a melhor alimentação. Eu não tenho uma absorção boa de nutriente. Se eu não tenho nutriente, eu não consigo produzir hormônio. Uhum. Porque o hormônio ele é produzido através dos nutrientes que eu consumo. Também. Entendeu? Também. Então, entendido isso, vamos começar a primeira etapa do tratamento, tá? Eu preciso saber como que tá hoje, só para eu ter uma ideia, tanto da tua rotina quanto da tua alimentação atualmente, tá? Que eu já vou direcionar todo o cardápio que a gente precisa Voltar. fazer, Uhum. quantidade que precisa comer, os alimentos que a gente precisa focar, tudo isso já em volta do que você está fazendo. Se tiver alguma coisa que vai ser necessário a gente tirar por agora, eu vou direcionar. Se não tiver problema, eu vou manter. Mas eu preciso entender essa dinâmica de dia, do seu dia a dia, Uhum. fazendo para que eu possa ajustar de uma forma que Tá, fique fácil para você, tá. tá? Então, a gente vai entrar aqui na parte do plano, e aí eu gosto de entender como que é, que horas você acorda, o que você faz de manhã, como que é todo esse processo inicial. Tá. Eu acordo, geralmente, as crianças agora estão de férias, mas o Aham, organismo meio que já acostumou, mas perfeito. 6, 6h30 eu tô levantando. Ótimo. Beleza. E aí você faz o seu café da manhã logo depois? Como que é essa dinâmica? Faço. Meu café, geralmente, o normal é umas 7 horas, por aí, 7 até 7h30 da manhã, Maravilha. Tá. E tá? aí o que você come nesse café da manhã? Aí, que tá. Aí eu não sou muito de comer nesse horário. Ah, Então, assim, eu como 4 torradas com uhum, requeijão light e um uhum, balde de café, assim, mas é um chafé, não é café. É quase um perfeito. chafé. E é E com o que só, esse café? É adoçante, açúcar? adoçante, Tá, sucralose. tá, tá. 4 torradas, essa torrada é o quê? Integral. Aquela Torrada integral. normal. É, normal. Tá. Ótimo. Depois dessa refeição, você já vai direto para o almoço? Come alguma coisa antes do almoço? Aí, assim, agora eu tô sem treinar, tá? Hum, Porque agora eu também tô num processo de ajudando a minha mãe, que meu avô de 100 anos, Caramba! a genética lá é boa. Vamos ver se eu chego. Não cheguei com tudo, não. Não quero, não. Mas, assim, 100 anos, tá lúcido, não toma remédio, não tem nada, nunca tomou nada, só que ele caiu, fraturou o quadril. Caramba! Aí tá acamado, aí eu tô naquela correria. Eu tava semana passada no hospital, a semana toda. Certo. E agora ele já tá em casa. Aí eu tô indo naquela de ajudar. Então, assim, eu vou te dizer, como eu tava ficando doente, sei o quê, eu falei pro meu treinador, falei, ó, vou dar um tempo, vou treinar, deixa agora para o ano que vem. Já não Perfeito. estou treinando, deixa para o ano que vem. Em janeiro Ótimo. eu volto até regularizar de novo meus horários, a rotina, de como é que vai ficar. Então, Certo. resumindo, não estou treinando, tá? Tá. Quando eu estava treinando, eu ia treinar 10 horas da manhã, meu horário de treino é 10 horas. Eu Sim. ia, tipo assim, só com café da manhã mesmo, que eu tomei. Tá. E quando eu Ótimo. volto, eu já almoço. A gente meio que almoça cedo na minha casa, meio-dia, meio-dia e 30 no máximo, Tá. Beleza. tá? E aí agora como que tá sendo, já que você não tá treinando? É, tipo, eu tomei café da manhã e até agora eu não comi mais nada. Toma. Mas eu notei que esses dias atrás, aí eu Hum, já não sei se é do estresse e da ansiedade, tem me hum. dado uma fome meio que repentina, entendeu? Nesse horário entre o almoço e o lanche. Entre o almoço e entre o café e o almoço. E aí você comeu o quê? Ah, tem dia que eu como uma banana, mas tem Tá. dia que eu tô comendo uma besteirinha. Aí eu vou lá, tomo um mate, uma coisa assim. Tá. Beleza. É, Aí depois, beleza, aí você vai para o almoço. O que você costuma comer? Almoço. Eu não sou de comer assim, botar pratão, não. Mas Aham. como, é o trivial, é arroz, feijão, uma proteína. Às Uhum. vezes eu como, não vou te dizer a verdade, não é todo dia, mas eu como um legume, uma Uhum. verdura. Eu gosto mais de legume do que verdura, tá? Uhum. Eu gosto de coisas mais assim, refogada, Certo.
entendeu? Assim. Mas é Uhum. basicamente isso. Aí, às vezes, o macarrão com a Uhum. carne moída. Gosto muito Hum. de molho, tipo assim, requeijão, alguma coisa assim. Hum. Aí Tipo você um bota creme só. cheese, um creme cheese com Uhum. qualquer coisa, assim, misturado. Fazer um molho com creme cheese, tá? Entendi. Entendi. Gosto muito de um risotinho, aí eu faço às vezes um risoto de camarão, um troço assim, alho poró, essas coisas. Uhum. Então é isso. O almoço é isso trivial, mas geralmente é mais o arroz, feijão, uma Tá, proteína, tá? tá. Me tira uma dúvida aqui. Você, quando come feijão, sente estufada? Eu já notei assim, tipo, à noite eu não como feijão. Uhum. Sim. Durante o dia, algumas vezes eu sinto e outras não. Não é uma coisa corriqueira, não. Uhum. Eu não sou muito de comer o caroço do feijão. Eu Ah, você sou come mais, mais caldo. mais do caldo. Ou então eu bato um pouco o feijão para ele ficar um Aham. pouquinho mais grossinho, assim. Mas Entendi. não tenho muito estufamento, não noto, não. Muito Tá, estufamento, não. tá. Depois do almoço, então, esse estufamento, você não sente estufamento. Não. Aí eu sinto a vontade louca de comer doce. Depois do almoço. Nossa Senhora. E aí você não come ou come? Como que é? Como, né? Nessa minha fase que eu tô, tá besteirada só. Aí Entendi. eu já Mas taco um sorvete, Ah, entendi. Entendi. uma colher de Nutella. Olha o desastre que E tá. você consegue comer, se você tivesse uma sobremesa, você conseguiria comer um pedaço da sobremesa? Eu Tipo vou um. te dizer que eu prefiro não comer. Eu tô igual viciado, que não pode Aham, botar, alcoólatra, não pode botar um gole na boca. sim, entendi. Eu Pra- tenho esse controle depois que eu perco meu peso. Depois você entra no eixo, você consegue ter Quando mais. eu entro no eixo, eu consigo. Legal, Eu tenho a vontade, mas consigo segurar a onda, de tipo, vou comer esse pedaço aqui e pronto. bacana. Show. Agora, Tá. como eu tô com a cabeça descontrolada, não tá É, rolando muito, não. eu particularmente também, como eu falei para você, né, a gente entender o motivo pelo qual a gente vai fazer mudanças é importante, mas em segundo plano, essa mudança mais abrupta no sentido de vou tomar a decisão que eu vou fazer dessa forma, e você muda, essa mudança ela gera um resultado muito forte e que traz essa motivação a mais de, Pois é. Eu acho que entendeu? quando eu começo a ver o resultado, de tipo, aquele. Não adianta, a gente fala que balança, mulher é tarada e balança, né? A gente É, gosta de uma balança. sim, sim, Eu subir na balança e ver que desceu, né? que desceu, aquilo te dá um. Aí tu fica com medo de ganhar de volta, entendeu? Dá um. Aí eu acho que segura a onda. Sim, sim, sim. Maravilha. E aí, depois do almoço, chega a fazer Em casa lanche? é tudo muito horáriozinho assim, meio que regradinho. Aí 4 horas da tarde é o lanche, até porque meu filho é um maluco do horário, de tipo, a gente É, tá muito na minha mãe, então assim, 4 horas ele já alerta todo mundo que é a hora do lanche da tarde, que legal. entendeu? Isso é Aí o bom. lanche, Bom. eu acabo comendo pão, Uhum. esses dias tem tido bolo, aí eu como bolo, né? Entendi. Aquela coisa descontrolada que tá. Mas assim, eu amo um pão, Uhum. amo pão. Tá. O Nada fala que o meu crime é o pão. E qual pão que você come? Eu gosto de qualquer um. Qualquer um? Geralmente é francês, ou E eu você? como aqueles Ah, é, de integral? forma. Só que aí o de forma que eu como é aquele que é maravilhoso. Como é que é o nome, Ah, gente? bom. O artesano? Artesano. Ah, viu como você sabe que é maravilhoso? É E, artesano. e aí você, no caso, sente diferença entre os pães? Tipo, sente mais azia, menos azia, estufamento? Não? Esse meu estofamento, eu não consegui identificar ainda o que que me causa ele. Uhum. Porque às vezes eu almoço e alguma coisa no almoço pode ser, né, até quando não é o feijão, alguma coisa ali me dá Sim. um estufamento. Provavelmente algum tipo de legume você está comendo. É, então, aí eu não consegui ainda identificar assim, certo, é isso aqui. Mas tem vezes sim que o pão eu como e me sinto. É aquela sensação, parece que eu estou Panturrada, né? empanturrada. Isso, tem.
Entendi. Tá. Mas eu não sinto diferença dos pães, porque eu já comi muito pão integral. Aham. E também me dá às vezes me Também dá essa sei. sensação, Também entendeu? sei. Entendi. Tá. E aí, esse pão você come com o quê? Aí vai com um cafezinho, mas aí é bem pequenininho, assim, já é um cafezinho pequeno, ou eu tomo mate. Adoro mate. Esse mate que você toma é o quê? Erva? Não, É é o normal. mate de garrafa. Zero ou normal? Aí tem dia que é zero, tem dia que é normal, vai no. Que a minha filha aqui, tô até Hum, olhando para ela. Ela tomava o zero, tadinha. Pequena, ela já tomava o zero. Aí agora começou a tomar o normal aí, não quer tomar o zero de jeito nenhum. entendi. Entendi. Você já Mas eu tomou o gel? adoro mate, mas eu adoro mate feito. Legal. O de erva, adoro. Ótimo. É melhor, tá? É. Inclusive, vai te ajudar até mesmo na diminuição do inchaço. Ah, que bom. Porque o chá mate, ele é diurético também. Eu adoro. Se você... Adoçado. Eu Botar adoçado. adoçante, né? Você pode botar Aham, adoçante, tá? Não teria problema. Mas já vai ser uma substituição boa para a gente fazer, tá? Se tá. quiser tomar o mate zero, é mate zero, tá? Aham. A todo custo, qualquer tipo de bebida açucarada, tá? Mas assim, o ideal, acima de tudo, é a gente começar. Eu vou te passar algumas estratégias com a relação da água, tá? A gente vai precisar aumentar essa água, É. mas com relação a essas bebidas, dá para tomar, não tem problema. O André, eu não sei se falou, né? Mas aqui em casa a gente é viciado em Coca Zero. Sim, ele falou, Falou? falou, Então. falou. O que eu digo assim, ó, toda bebida zero, ela é melhor do que o normal, tá? Uhum. Tem os seus efeitos colaterais, tem os seus efeitos deletérios? Tem. Mas a gente começa a equilibrar isso de uma outra forma. Então, eu começo a me hidratar, eu começo a comer melhor. Então, isso meio que joga com a balança no equilíbrio. Então, eu, de alguma forma, tenho um viés que vai me prejudicar, mas eu também tenho um viés que está me ajudando. Aham. Porque, bem, se eu começo a tirar essas coisas que, de alguma forma, ajudam, eu torno o processo muito mais difícil. Muito difícil. Entendeu? Então, eu E gosto a Coca, assim, a gente tem, eu, né? Ele lá no trabalho, não sei, mas eu acho que ele toma assim, tá? Que ele mente um pouquinho, tá? Então, assim, eu tomo Coca no almoço e jantar. certo. Um copo, como que é que você toma? Aí, mas é aquele copo, né? É um copo, O grande. não sei. É no Uhum, almoço e no jantar. Aí vai a Coca. entendi. Dá o quê? 500 ml por dia? Ah, deve dar. Tá, Um tá. 500, 600 ml, porque é aquele copo grande assim, aí é aquele Aham, copo feio. entendi. Tá. A gente não vai precisar tirar isso, mas aí eu vou exigir de você o quê? Mais comprometimento no Tá, cardápio, tá. entendeu? Comprometimento na água, para a gente substituir esse mate normal pelo. Eu substituo, eu acho que eu consigo substituir a Coca-Cola. Eu já consegui ficar sem tomar, Uhum. tá? Vamos por etapa. Vamos Tá, por etapa, tá? Senão vai ser uma coisa muito radical. tá. Etapa por etapa. Se você virar a chave e falar assim, vou seguir o cardápio, Aham, tá molho, não vou colocar isso, não vou colocar, vou seguir o planejamento, pode manter a coca de boa, não tem tá. problema, tá? Porque aí a gente tem o equilíbrio. Você vai, Ótimo. você vai ver que você vai cair nesse equilíbrio, porque se você tira tudo, tipo assim, tu começa a ficar naquela neura, cara, tá chato, não tem mais coisas básicas, entendeu? Então, joga, Aham. joga a favor de você, faz uma. Eu esqueci o nome que criança faz muito isso com o pai. Se você fizer isso, eu te faço isso. É uma chantagemzinha, é tipo Chantagem. Faz combinado. uma chantagem com o teu cérebro, entendeu? Ó, Aham, vou fazer isso, vou virar essa chave aqui, mas isso aqui eu vou manter. Você vai tá. perceber que isso vai ajudar, tá? Depois, então, do lanche, que é às 4 horas, você janta. Janto. Tá. Janto, assim, é outra refeição que, assim, eu não é uma coisa muito, quero Se- jantar, porque como eu lancho, ah, e acaba que o meu lanche, às vezes, sai daquele um pãozinho só. sim, Tipo, vai um sim. pãozinho, vai um bolinho, vai uma Uhum. outra coisa, entendeu? Aham. Então, esse lanche, às vezes, é 4, mas é 4h30, Uhum. 5. Aí, às vezes, tipo, de noite, eu não tô assim. Aí é a hora que eu me sinto que eu Estufado. tô estufada. Aí, eu me sinto que eu tô estufada.
Aí nesse, eu acabo comendo, mas não é aquilo que, quero comer. Entendi, Eu, às entendi. vezes, preferia à noite Hum, fazer, tipo, assim, tem dia que eu quero jantar, mas eu preferia, às vezes, de repente, fazer um outro lanche. Eu acho que é porque eu enjoo, porque eu mesma cozinho, né? Então, uhum. eu não sei se tua esposa, alguém tem essa coisa de cozinhar, a gente meio que enjoa da nossa comida, entendeu? Sim, sim, sim. De comer aquela. Sou eu que faço, sou eu que não sei o quê. Eu tô meio enjoada, às vezes, de comer a minha comida. Aham. Não, a gente consegue fazer tanto uma refeição com comida quanto uma refeição de lanche, tá? Não, Isso é o de menos. Mas assim, o que que acontece? Esse teu estufamento, ele está muito ligado ao volume não é um volume em termos de quantidade, tá? aham, Mas é o volume a de qualidade do que eu tô comendo. qualidade, exatamente. Então a gente vai pegar ali um bolo, pão, farinha pra caramba. É, Aí tem açúcar, aí tem a é. gordura, entendeu? Eu, Então ele. uma coisa que eu noto, que tipo, eu tenho parado, essa semana eu até não tomei, é o tal do café à tarde. Uhum. De manhã me cai bem, à tarde eu já notei que o café não me cai bem. Na verdade, pode ser a Eu sei mistura. que é o café, você é a mistura, né? Ali. É a mistura. Pode ser sim a mistura. Às vezes pode ser só o café também, isso É, é uma auto-observação que a gente vai ter que começar a fazer de qualquer é, maneira, entendeu? E você toma omeprazol? Não, tomo, todo dia. todo dia. Tô Isso. tomando aquele, está até ali. Sei lá, é um outro omeprazol que o clínico até falou para eu tomar. Ele falou: você vai tomar durante 2 meses, todo dia. Ele pediu para eu tomar. Aí isso mascara já muito dos sintomas. É, É difícil você conseguir enxergar os aspectos do alimento, como eu falei, né? Tipo, tá. Aham. entendeu? Então, assim, o que que a gente vai ter que fazer? Primeiramente, focar no estado que você se encontra, no caso, tomando o remédio, né? Mas assim, ele pediu, Lucas, porque ele sabe do meu. Ele me acompanha há muitos anos. Ele Aham. sabe da minha coisa do refluxo, Sim, sim. dessas coisas, entendeu? Então, assim, ele falou: vamos trabalhar, porque ele mesmo até falou: de repente, esse refluxo pode estar causando um acúmulo de comida nas vias respiratórias, e isso pode estar também te causando alguma bactéria, alguma coisa ali que está. Acaba que também pode gerar um processo infeccioso no esôfago. É, Mas, enfim, mas o parar de omeprazol. tomar, Não, não, agora não, tá? tá, Vamos ter, porque é o que eu falei, imagina a construção de uma casa. A gente vai começar pela base, tá. pelas coisas mais básicas e importantes que tem que ter na construção, que é a estrutura, para que depois a gente possa começar a colocar as outras coisas. No seu caso, a casa já está construída. A gente vai fazer uma reforma, só que a gente vai fazer uma reforma a partir da estrutura, entendeu? Tá. Então, algumas coisas que já estão colocadas lá, a gente mantém, depois a gente reforma elas. Agora a gente precisa focar na Eu base. não sei se eu coloquei para você, porque eu faço um tratamento com a neuro. A neuro é minha amiga. Bom, você botou remédio, né? 2 remédios para depressão. É. Sim. Aí ela, tipo, botou agora. Eu fui nela semana passada, porque eu tomava um outro. Aí ela Hum, trocou. Eu não sei se eu uhum. botei o atual aí para você. Você botou 2. Dois, É, Alp e Voetox, eu acho. Voetox. isso. Então tá. Então já é o novo. Alpes e o Vortox, isso aí. Voetox, é. Tá. Não, assim, ó. O que que a gente Mantém, tem. O que que a gente. Hã? mantém Não. tudo. Não vai me atrapalhar ainda não. Não. Você tem que entender o seguinte, ó. A gente está agora com muitas variáveis para olhar. Aham. Quanto menos eu mexer, Tá, mais fácil vai ser o resultado. Por quê? Você só está, por exemplo, mexendo em duas coisas: alimentação e água. Cara, todo o resultado que você vê vai ser só desses dois. tá. Só que, ao mesmo tempo, por trás disso, tudo está começando a melhorar. Então, é natural que, no longo prazo, daqui a 30 dias, por exemplo, você já tenha uma melhora significativa no teu estômago. Inclusive, Uhum. vou te passar vou passar 2 shots para você que melhora muito esse aspecto de estômago. Vou passar suplementação. Então, assim, vai mudar consideravelmente. Aí, quando você chegar ali no momento de tirar, né? Ou você começar a sentir bem, você vai começar a ter
queixas de falar assim, cara, não tô mais precisando disso aqui, não. Vamos fazer o teste. Aí o médico vai falar, vai avaliar e tal, falar, vamos tirar, vamos fazer o desmame. Enfim, você vai ver que realmente as coisas vão começar a responder de forma positiva. Agora, você tem que entender o seguinte, tá tudo bagunçado. Agora é como se estivesse tirando a muleta, vai cair, vai dar ruim. Então, não tira. Vamos olhar para a parte que precisa ser olhada, que hoje é sua alimentação. Tá? Vou fazer toda essa reformulação nessa questão da alimentação, vou te direcionar os alimentos que a gente vai ter que evitar, manter. O que eu peço para você? A gente está numa data muito, muito ruim, né? Mas se você entender isso, você vai conseguir tirar de letra e isso vai permear e perpetuar na tua vida. Daqui até o Natal, a gente tem até o final da semana. Eu vou levar em consideração que você não vai começar de uma hora para outra, você vai começando, né? Você vai se reestruturando e tal. Mas assim, eu quero que você dê o melhor naquilo que você pode fazer agora. Tá? Que é o quê? Controlar o que você está comendo, evitar quando você puder evitar. Se for sair, come controladamente, não exageradamente. Mas, acima de tudo, o que você pode fazer sempre é seguir a rotina. Tá. Então, é olhar para o cardápio, você vai ver se tem 5 refeições. Café, lanche, almoço, lanche da tarde e jantar. Isso é que você consegue fazer em qualquer dia. Em qualquer momento. É só se organizar, se planejar e executar. Tá. Depois a gente vai entrar nos aspectos mais complicados, que é o quê? São os alimentos, quantidade. Então, nisso, chegou Natal, vai lá, se organiza, segue a rotina. O Natal eu vou sair no jantar. Se organiza, faz tudo, chegou o jantar, vou comer o que eu quero, controladamente, sem exagero. Lucas, no outro dia vai ter o almoço, normal. Café da manhã, lanche da manhã, sai no almoço, lanche da tarde volta para alimentação, jantar volta para alimentação. Tá. E vai seguindo. Lucas, chutei o balde, meu Deus, não aguento. Já era, não. Próxima refeição. Pega o cardápio. O que eu tenho que comer na próxima refeição? Então eu vou comer. Essa é a melhor forma de você doutrinar a tua mente para não ter essa autossabotagem. Eu já fui muito assim. Agora que eu já errei, não, você não errou. Não está tudo a perder. Tudo a perder se você ficar, de fato, jogando tudo pro lago abaixo. Mas uma refeição, pronto. Qual é a outra? Volta para outra. Entendeu? Então, isso é um processo que você vai errar e tá tudo bem, faz parte. Caiu, levanta, próxima refeição e vai fazendo. Porque no final de 30 dias, que vai ser o dia vai ser o tempo que eu vou querer te ver de novo para a gente fazer todo o processo de reavaliação e passar para o próximo passo, a gente vai ver mudanças consideráveis. Você fazendo 70%. Tá. Porque eu vou levar em conta que tem essa fase agora final, que vai ter as festas e tudo mais. 70%. Você já vai ter uma melhora significativa em muita coisa e você vai ver o teu peso baixar. Ai, que bom. É apenas isso. Tá. É focar nessas pequenas coisas. E nada de exagero, extravagância. Um passo de cada vez. Tá, você vai ver resultado. E aí vai te motivar, você vai fazer mais, e aí a gente já sabe o final disso. Tá ótimo. Tá bom, Renata? Tá ótimo. Eu vou te mandar tudo certinho. Dá uma olhada com calma. Qualquer dúvida que você tiver, você me fala, que aí a gente vai desenrolando essas dúvidas. Falou, então. Pode deixar. Tá bom? Valeu. Um abraço, Renata. Tchau, tchau. Tchau, tchau.